Maldição da Múmia. Será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho e dá um like. Então bora pro vídeo. A Maldição da Múmia acompanha Kate, filha do Charles, que é jornalista, que Kate desaparece sem deixar pistas, deixando a família destruída em profundo luto. 8 anos depois, Kate reaparece de uma forma inexplicável, surpreendendo a todos e trazendo um breve alívio. Mas o reencontro rapidamente se transforma em um pesadelo. Kate volta diferente, com comportamentos estranhos e acontecimentos assustadores começam a surgir. Aos poucos, a família percebe que algo maligno pode ter voltado com a Kate e que esse retorno esconde um perigo muito maior do que a família imaginava. Já tivemos inúmeros filmes de múmia, só que sempre voltado mais para aventura. Só que esse filme, A Maldição da Múmia, é aquele tipo de filme de terror brutal, muito tenso, e em alguns momentos vai virar o rosto porque é muito gráfico em alguns momentos do filme. Porque você acompanha a Kate, que desaparece no Cairo, e a família fica meio desesperado aonde a Kate pode estar. Mas o filme mostra que depois de alguns anos a Kate volta, só que de um jeito diferente e alguns comportamentos meio assustadores. Então o filme começa mostrando a família unida, mas depois esse jeito da família unida desaparece e se torna preocupante, porque eles não conseguem ficar tranquilos, porque sabem que em algum momento a Kate pode fazer alguma coisa bizarra. Então é um filme que tem alguns elementos de alguns filmes de terror, como por exemplo A Morte do Demônio, Exorcismo. Então tem alguns elementos bem interessantes. Se você gosta daqueles filmes de terror muito brutais, muito violentos, esse é um prato cheio que você vai gostar muito de assistir nos cinemas. Tem um certo momento do filme onde encontra uma fita e nessa fita mostra por que a Kate está desse jeito, pelo seu ritual e etc. Só que poderia ter mais informações sobre esse ritual, algo muito rápido demais. Só que ao mesmo tempo o filme se chama A Maldição da Múmia, só que aquele design icônico da múmia, com faixas e etc, isso aparece na última cena do filme. De resto, é um design muito mais assustador, muito mais macabro, mas o filme me impressionou demais. Porque é um filme que eu não sabia muito da existência desse filme. Depois que eu vi o trailer, depois que eu dei uma pesquisada sobre esse filme, me interessei muito, porque é aquele tipo de filme, para quem gosta daquele terror brutal, com muita tensão, é um prato cheio. Ainda mais porque o filme se passa em um único cenário grande parte do filme, e é excelente a sua atmosfera, e é muito bom demais. O filme tem essa questão sobrenatural e é muito bem trabalhada, mas o primeiro momento onde aparece a Kate, diferente, bem macabra, o próprio médico fala para os pais que a melhor forma para ela se recuperar é voltar para casa. E os pais até achavam que isso seria uma boa ideia, só que ao longo do tempo se vê que a Kate é o problema dentro da casa, um perigo, uma tensão, uma violência. Então o filme consegue trabalhar muito bem a questão da sua violência brutal, momentos que você fica assim bem espantado, mas também tem a relação familiar. Quando a Kate entra, algo que eles ficam até felizes por reencontrar a Kate, mas traz um arrependimento porque vê que ela traz um perigo, uma violência total. Então isso é muito bem trabalhado, esses dois pontos, a questão familiar que é destroçado, e ao mesmo tempo você tem a questão da sua violência brutal em momentos muito trabalhados. E não é violência gratuita, você não tem jumpscare gratuito, é tudo muito bem pensado os momentos onde você vai ter esses momentos bem tensos. A atuação da Natalie Grace com a Kate é uma atuação extraordinária, porque ela consegue trazer medo, consegue trazer momentos de violência brutais, você vê que ela tem uns trejeitos bizarros, vozes bizarras, então ao mesmo tempo você vê que a pele dela é bizarra, nojenta, mas isso é efeitos práticos, maquiagem e não CGI, porque ainda bem que optaram para fazer efeitos práticos, não só na maquiagem da Kate, mas também nos momentos da sua violência. Porque se fosse optar para CGI, talvez não ia ficar tão legal o CGI. Podia ficar um pouco estranho, não ia ficar tão realista. Então, o efeito prático sempre, quando é bem feito, é mais interessante utilizar o efeito prático. A atuação do Jack Ennor como Charles é uma atuação interessante porque mostra que ele é um jornalista, mas tudo muda quando a Kate mostra comportamentos estranhos. Então você vê que a atuação do Jack Ennor é interessante porque mostra momentos de tranquilidade, mas momentos de desesperos também. Então, uma atuação muito boa demais.
A atuação da Laia Costa como Larissa, que é a mãe da Kate, após a Kate aparecer desse jeito macabro, a Larissa começa a lembrar da Kate do passado, quando ela era mais nova, antes de desaparecer e etc. E a atuação da Laia Costa é extraordinário porque foca bastante nos momentos de tristeza, lembrar do passado, antes da Kate desaparecer e assim por diante. A maioria dos filmes de terror sempre vai ter alguém para poder ajudar para as coisas voltarem ao normal. No filme A Maldição da Múmia, as coisas tentam voltar ao normal só com a ajuda da família, mas ninguém. Só que nesse caso, você tem uma questão de ter uma policial para poder investigar aonde a Kate estava nesses momentos que ela desapareceu e tentar encontrar a pessoa que pegou a Kate e transformou a Kate desse jeito bizarro. Então, você tem uma boa história envolvente, você tem boa relação familiar, você tem uma violência brutal, muito pesada. Então, se você gosta de terror com uma boa história, talvez esse filme você vai gostar muito de assistir nos cinemas. O nome do diretor do filme que fez A Maldição da Múmia, que também já fez A Morte do Demônio Ascensão, que é o Lee Cron. Quando você assiste o filme A Maldição da Múmia, você vê que tem alguns elementos do filme A Morte do Demônio Ascensão, na questão de ter um pequeno cenário, a questão de uma violência brutal, mas A Maldição da Múmia me surpreendeu bastante, porque foi uma história que me prendeu do começo ao fim. Você tem a questão de uma violência brutal, é um filme que você tem uma boa atenção e uma boa direção nos cenários, nos acontecimentos. É impressionante demais A Maldição da Múmia. Se você está procurando um bom filme de terror com uma boa atuação, com uma boa história e com bons momentos de terror muito gráfico, bem provável que você vai gostar bastante do filme A Maldição da Múmia. Bom, espero que vocês curtiram minha crítica do filme A Maldição da Múmia. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!